Galera, Resident Evil 9, ao mesmo tempo que parece que tá muito longe, pode ser que está mais próximo do que a gente imagina. Isso porque ele tá vivendo e revivendo de rumores, teorias e por aí vai. Mas oficialmente mesmo, a gente não tem nada. Mas enquanto não temos nada ainda de concreto, acredito, tá, que a Capcom vai começar a se esforçar mais no marketing a partir de agora, já que teve o seu grande lançamento do ano, que é o Monster Hunter Wilds, que tá indo muito bem, obrigado. A gente sabe que Monster Hunter é sim uma das principais franquias da Capcom, é uma das que vendem mais, né? Mas agora ela precisa focar no Resident Evil porque é o carro-chefe. Eu acredito que seja o carro-chefe. Muita gente fala que é o Monster Hunter, de fato ele vende bastante, tá? Mas ela precisa voltar ao seu foco, que é Resident Evil, porque é uma franquia que ela lança mais ao longo dos anos, não só da franquia principal, mas também dos remakes também. E o nosso famoso Dusk Golem, no seu Twitter, ou no X, digamos assim, ele soltou mais uma bomba, entre aspas, lá, e eu vou falar e comentar aqui para vocês sobre o que ele falou e desmembrar algumas coisas, teorizar outras, lembrando, tá, que mais uma vez eu preciso falar para não sair comentando por aí, o Eminest falou isso, o Eminest falou aquilo, calma, é só humor, pelo menos por enquanto, tá? Mas vamos comentar sobre o que ele falou, porque a gente sabe que o Dusk Golem, ele fala muitas coisas e geralmente ele tem uma taxa de acerto muito alta, então é interessante a gente ficar sondando o que ele fala por aí, ok? No Twitter ele falou mais ou menos assim, abre aspas pra ele: vou twittar muito mais sobre Silent Hill, pois adoro a série e estou super animado para Silent Hill F, mas sei que muitas pessoas também estão ansiosas com a falta de notícias sobre Resident Evil há mais de 1 ano e meio mais ou menos. O que acho que as pessoas vão perceber quando o Resident Evil 9 for revelado é que o motivo pelo qual este jogo está demorando tanto é porque é como uma grande reinvenção da série, no mesmo nível de Resident Evil 4 e Resident Evil 7. Não vai ser jogado como Resident Evil 7 ou Resident Evil 8 ou até mesmo os remakes. A Capcom tá tentando coisas novas e o jogo é muito ambicioso. Quase definitivamente será revelado esse ano, então segure firme. Vamos pegar esse finalzinho aí pra gente comentar sobre o que ele falou. Ele tá praticamente cravando, tá? Vai ser revelado esse ano. E se vai ser revelado esse ano, será lançado em 2026. Se isso realmente acontecer, a gente pode excluir, talvez, né, excluir o fato de que poderíamos ter um remake esse ano. Talvez o remake do 0, talvez o remake do Code Verônica, ou talvez o remake do 5, porque como eu já cansei de comentar aqui pra vocês, o final do Resident Evil 4, o remake, tá? Principalmente da DLC, também dá um baita gancho para um Resident Evil 5 remake. Eu não acredito que ela vai trabalhar em duas frentes, tá? Anunciar e lançar ao mesmo tempo um remake e um jogo da franquia numerada. Ela não é muito de fazer isso. Ou ela anuncia um remake ou ela anuncia um jogo numerado. Foi assim desde o Resident Evil 7, depois anunciou o remake, depois anunciou Village, depois anunciou outro remake e por aí vai. Ela não é de anunciar duas coisas ao mesmo tempo. Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acredito que ela não vai fazer isso. Se vai ser anunciado Resident Evil 9 esse ano para ser lançado em 2026, podemos ver remake sendo anunciado depois do Resident Evil 9 para ser lançado em 2027 e por aí vai. Então, se isso for verdade, tá? Nada de remakes, pelo menos por enquanto. O que me deixa feliz porque eu quero realmente um Resident Evil 9, algo para continuar ali depois do Resident Evil 8, seja o Chris indo para BSAA, tirar satisfação porque eles estão usando armas biológicas, ou uma outra história porque dizem por aí que vai se passar numa ilha, com o Leon sendo o protagonista, então eu quero que a história avance. O que me deixa preocupado é o que é essa tal ambiciosidade, digamos assim, né, que a Capcom tá pretendendo com Resident Evil 9, e essa grande reinvenção da série, nível Resident Evil 4 e Resident Evil 7, que o Dusk Golem falou. A gente sabe, né, que depois da trilogia inicial lá, o 1, 2, 3, e também podemos colocar o Code Verônica na lista ali também, o Resident
Resident Evil 4 mudou bastante coisa, sabe? Não era mais aquela câmera tanque dos primeirões lá, mudou bastante mesmo. Colocou mais ação. O Resident Evil 7 seguiu mais ou menos essa mesma linha, porque depois do 4, 5 e 6, com mecânicas ali diferentes, mas algumas coisas são parecidas ao mesmo tempo, resolveu colocar a câmera em primeira pessoa, um personagem totalmente novo. Então o Resident Evil 4 e o 7 especificamente mudaram bastante coisa na franquia. Saíram praticamente de uma coisa para outra completamente diferente, e quem viveu todas essas épocas sabem disso. E vale lembrar também que todas essas mudanças, tá, foram muito bem-vindas. Tanto que o Resident Evil 4 é um dos mais vendidos, é com certeza um dos mais jogados, porque está disponível aí para diversas plataformas, e a gente sabe que o Resident Evil 7 também vendeu muito bem. Então, se ela tiver querendo fazer o Resident Evil 9 nesses moldes de mudar completamente as coisas, como é que pode ser isso? Porque ela adotou o Resident Evil 7 com a câmera em primeira pessoa, mas meio que voltou atrás, né? Já que no Resident Evil Village ela lançou depois uma DLC que você pode jogar em terceira pessoa. O Shadows of Rose você pode jogar em terceira pessoa também. O remake do 4 meio que adotou a câmera ali atrás do ombro do personagem ali, com uma câmera que eu acredito, que eu já falei pra vocês, que vai seguir ao longo de todos os jogos da franquia. Tanto que ela não é igual ao Resident Evil 2 ou ao 3. O Resident Evil 4 pra mim seria a câmera definitiva ali pro Resident Evil 9, 10, os remakes do 5, Code Verônica e por aí vai. Qual seria essa mudança? Eu acredito, tá, que o Dusk Golem, quando ele falou sobre ser um mundo aberto, eu acredito que ele pode estar certo nesse sentido. Se for uma grande reinvenção da franquia, uma grande reinvenção de Resident Evil, eu acredito que pode ser pelo mundo aberto, sabe? Porque eu não acredito que ela vai mudar de câmera de novo. Na verdade, Resident Evil só pode ter duas câmeras, né? A câmera em primeira ou terceira pessoa. Se ela vai adotar isso, de você poder escolher entre a primeira ou a terceira pessoa, eu acredito que ela vai manter isso, ou talvez ser só em terceira pessoa mesmo. Não acredito que seja em questão de personagens, não acho que ela vai colocar vários personagens novos, fazer uma grande reinvenção nesse sentido, até porque ela precisa fechar a história de vários personagens ainda. Então, o que nos resta saber é, será que ela não vai adotar mais aquela coisa de ir e vir de itens, de você ter mais corredores assim? Não que o 7 e o 8 Village e o Resident Evil 4 seja totalmente linear, né, que nem os primeirões eram, mas tinham ali um mapa semi-aberto, né, que você tem sim aquele sentimento de exploração, de você pegar uma chave e abrir um outro lugar completamente diferente, mas eu acredito que ela pode sim estender ainda mais isso. Um exemplo muito bom disso, eu até falei num dos vídeos anteriores, é o Silent Hill 2 Remake, tá, que tem um mapa aberto que você pode explorar vários locais, lojas, pegar recursos, mas também um outro jogo que destaca muito bem isso é o State of Decay. Não sei se muita gente conhece, mas o State of Decay, ele é um jogo de zumbi em mundo aberto, que você faz ali o seu acampamento, recruta ali pessoas para sua facção ali e precisa sobreviver, pegar recursos. Então acredito que pode ser uma das duas formas, ou do State of Decay ou do Silent Hill 2 Remake, que eu acredito que vai ser assim. A Konami fez o Silent Hill 2 Remake muito bem, acredito que é um dos melhores remakes que eu já joguei na minha vida, e o Resident Evil pode ir mais ou menos por esse caminho. Mas, o que vocês acham? Pelo menos por enquanto, tudo que eu adotei aqui é só rumores, e se isso for mesmo o lance de ser mundo aberto, acredito que vai ser igual o Silent Hill 2 Remake, tá? E precisa trabalhar muito bem nisso, porque a chance de dar errado também é muito alta. Mas comentem que eu quero saber, e se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa o like e me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição.